atualizando vocês para como tá sendo o meu processo sem açúcar. Já vai fazer 2 semanas na terça-feira que eu estou sem açúcar, hoje é domingo. Como está sendo? Na verdade, tá sendo bem mais tranquilo do que eu imaginei. Principalmente na primeira semana, onde eu achei que eu estaria assim, louca por açúcar. E na realidade isso não aconteceu. Eu até pensei bastante em doces assim, nos primeiros dias, mas eu acho que era mais por saber que eu não poderia comer. E não era bem uma vontade de comer, sabe? Era só um lembrete que ficava na minha cabeça, tipo, você não pode comer doces, não pode, não pode, não se esqueça, você não vai comer doces. Então esse lembrete ficou mais ou menos nos 3 primeiros dias e depois foi super tranquilo. O que eu tô achando um pouco mais difícil é no final de semana, porque geralmente no final de semana era onde eu comia mais doces, não era só no final de semana, que esse era um grande problema. Mas eu comia muito mais nos finais de semana. E aí, às vezes, eu sinto uma vontadinha, assim, sabe, de comer alguma coisa gostosa. Ir no mercado e em padaria é bem desafiador, porque às vezes a gente nem pensa naquilo, a gente nem tá com vontade de comer alguma coisa, mas só de ver parece que já dá vontade de comer. Mas durante a semana tem sido bem tranquilo. Uma coisa que eu tô sentindo muita falta, que foi uma coisa que nem passou pela minha cabeça que eu sentiria falta, é de fazer bolo. Mas assim, não é porque eu quero comer. É porque realmente o ato de fazer bolo é uma coisa tão confortável pra mim. E geralmente nos finais de semana eu gosto de fazer. Não é sempre que eu faço, mas é uma coisa que é prazeroso pra mim. Mas eu sei que se eu fizer bolo, eu vou comer. Então, pra mim não faz sentido fazer se eu não vou comer, se o meu objetivo não é comer. Então eu comecei até a ver umas receitas salgadas pra eu fazer no final de semana pra ocupar esse lugar de fazer bolo, pra eu fazer alguma coisa que eu goste. Eu até peguei uma receita que eu ia fazer, mas acontece que eu precisava ir no mercado e eu acabei não indo e agora está chovendo. O que também é outro motivo que me dá mais vontade ainda de fazer bolo, porque tá aquele tempinho com chuva, sabe? Aquele tempinho que é muito bom pra você ficar quietinho e comer um bolinho e tomar um café. Então esse é meio que um problema também. Eu acho que na verdade o fato de comer doces ou comer coisas que a gente gosta é muito além de querer comer algo doce, sabe? Envolve muito emoções, tempo de lazer. Geralmente nos meus finais de semana é isso que eu faço. Ou eu preparo alguma coisa para comer, ou eu acabo comprando ou pedindo alguma coisa para comer. E geralmente essas coisas são bolos, doces, enfim. E eu acho que comigo provavelmente vai acontecer o contrário do que eu imaginei. Eu achava que talvez as 2 primeiras semanas fossem as mais difíceis e depois eu iria me acostumando. Mas eu acho que vai acontecer o contrário. Como essas 2 primeiras semanas foram mais fáceis, eu acho que as 2 últimas semanas pode ser que seja mais difícil. Porque eu tô começando a sentir falta de doce, sabe? Ainda mais por esses motivos que eu falei. Então talvez daqui pra frente seja mais desafiador ficar sem consumir açúcar do que foi no começo.
quero falar um pouquinho desse livro que eu tô lendo, porque eu acho que eu já até cheguei a mostrar ele aqui em um vlog, mas eu não falei do que ele se trata, eu só falei que ele era um romance. Então ele vai contar a história de dois protagonistas, que é o Joel e a Callie, eu acho que é assim que se fala, não tenho muita certeza. Os dois são adultos de 34 e 35 anos, e eles se conhecem meio que por acaso, assim, naturalmente, e eles sentem uma atração muito forte pelo outro. Só que o grande porém desse livro é que o Joel, ele tem sonhos que são como se fossem premonições. Então ele consegue prever o futuro. E esses sonhos são tanto coisas boas, coisas comuns, coisas que não afetam em nada a vida das pessoas, quanto coisas muito ruins. Por exemplo, quando ele era mais novo, ele sonhou que o primo dele era atacado por um cachorro. E foi assim que começou esses sonhos que são premonições dele. E aí isso de fato aconteceu, o primo dele, né, ficou muito ferido, não aconteceu assim algo mais grave, mas já foi uma coisa bem ruim. E acho que a outra coisa mais ruim que aconteceu é que ele conseguiu ver que a mãe dele teria câncer e morreria pelo câncer, e foi isso que aconteceu. Então, muitas coisas ele consegue interromper, ele consegue se intrometer no meio e fazer com que não aconteçam. Por exemplo, se ele sonha que alguém vai sofrer um acidente, ele consegue dar algum jeito de fazer essa pessoa não entrar no carro ou no avião, sabe? Agora, tem coisas como um câncer que ele não tinha nada o que ele fazer. Então, ele é um cara assim bem triste e bem esquisitão. Ele é o cara esquisitão da família dele, porque ele acabou se isolando por conta desses sonhos, porque esses sonhos ele só tem com pessoas que ele ama. Então, na cabeça dele, quanto menos pessoas ele amar, menos sonhos para ele se preocupar, menos pessoas para ele se preocupar. Então, ele não tem muitos amigos, ele evitou relacionamentos a vida inteira. Então, quando chega a Callie na vida dele e ele sente essa atração ali por ela e sente que pode ser algo maior, ele tenta evitar muito no começo, mas obviamente não dá certo, os dois acabam se relacionando. E aí eu vou falar sobre uma parte que eu ainda não cheguei, mas assim, não é um spoiler, porque está aqui na sinopse do livro, e até aqui no começo fala um pouco sobre isso, né? Aqui na capa do livro tá escrito: você conseguiria amar alguém sabendo como tudo vai acabar? E aqui atrás do livro fala que ele vai ter esse sonho com a Callie, em que ele vai saber como a história dos dois vai acabar. Eu ainda não cheguei nessa parte, mas eu tô gostando tanto desse livro. Assim, não é algo espetacular, mas eu reparei que eu gosto muito de romances mais maduros, sabe? Quando os personagens são mais velhos, como aqui eles estão na casa dos 30. Eu não sei se é porque aí eu me identifico mais, porque eu tô chegando na casa dos 30. Eu sei que fica tudo assim mais real, sabe? Não é aquela coisa. Ainda é um clichê romântico, porque assim, tem muitas coisas aqui que você fica assim, ai, assim, a vida não é desse jeito sempre. Mas ainda assim eu gosto mais desses romances porque eu acho que eles mostram mais os defeitos das pessoas, sabe? Não só as qualidades. Eu acho que quando é um romance mais adolescente, assim, mais infantil mesmo, tende muito a mostrar personagens perfeitos. Pelo menos eu tenho essa impressão. Não sei se são todos os livros, né? Mas assim, grande parte do que eu li, eu sinto que é isso. Agora, quando são romances mais maduros, assim, eles geralmente mostram mais os dois lados da pessoa, tanto os lados positivos quanto os defeitos dela. Então eu tô gostando bastante. Ele tá sendo meio que um vício pra mim nessas últimas semanas. Eu fico bem ansiosa pra ler ele cada vez mais. E eu tô mais ou menos na metade do livro, então quando eu terminar eu falo pra vocês o que eu achei.